Olá, primeira série. Então, estamos ali na página 12, onde nós vamos continuar hoje com o conteúdo da classificação dos elementos em relação às propriedades que eles apresentam, né? Então, nós falamos na aula anterior sobre os metais, algumas características dos metais, né? Já vimos que eles são a maioria dos elementos encontrados na tabela periódica, tá? Aqui nós vamos falar hoje sobre os não metais e os semimetais, ok? Então, os não metais são aqueles 12 elementos que estão em destaque ali para vocês, né? Da, desde do grupo 14 até o 17. Esses 12 metais, eles estão destacados ali em amarelinho, tá? Ao contrário dos metais, eles não apresentam uma boa condutividade elétrica, né, e térmica. A única exceção disso é o carbono, que apresenta um pouquinho mais, tá? Eles não apresentam aquele brilho característico, aquele brilho metálico que os metais apresentam, né? No estado sólido, eles são duros e quebradiços, eles não são resistentes como os metais, que apesar de ter essa dureza, eles são resistentes, né? Então, os não metais, eles são bastante quebradiços. E, ao contrário dos metais também, em vez de formar cátions, perdendo elétrons, eles formam ânions, porque eles têm a tendência de receber elétrons, ok? Ainda com exceção do carbono, que o carbono é um elemento ali da família 14, como ele tem 4 elétrons na última camada, ele não tem nenhuma tendência de perder ou ganhar elétrons. Ele tem maior tendência de fazer ligação covalente, compartilhando esses elétrons. Isso a gente vai ver no próximo conteúdo, tá? Então, isso aqui na página 12, né? Falando ali quais são esses elementos, como eles se encontram, onde vocês podem encontrar eles na forma pura, né? Alguns se encontrarão, então, em estado gasoso, que serão o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro, né? O bromo, que é o único não metal que é líquido à temperatura ambiente, e os demais são substâncias sólidas quando puros, tá? Então, todos esses que estão aparecendo ali para vocês, ok? Os amarelinhos. Os semimetais, como o próprio nome já diz, ainda aí na página 12, eles estão entre os metais e os não metais. Então, são ali esses 7 elementos, né, que aparecem ali para vocês, desde a 13 até a 16, né, começando ali com o boro, tá? Então, nesta corzinha laranja ali, um pouquinho diferente, né, para que vocês visualizem, tá? Tá falando, então, quais são eles, tá? O silício é o maior destaque aqui nessa classificação, nesses elementos, né, chamados de semimetais, tá? Porque o silício é um elemento que nós temos em bastante, está sendo usado em bastante tecnologia agora, né, na nossa era, tá? Então, tá explicando aqui para vocês, são 7 semimetais, né? Na forma pura, são sólidos à temperatura ambiente, apresentam características, como falei, entre metais e não metais. Por isso são chamados de semimetais, são características intermediárias, né? Eles não são excelentes condutores, mas também não são totalmente mal condutores de eletricidade, de calor, de energia, como os não metais, tá? Então, eles podem ser trabalhados, eles podem sofrer uma adaptação, né? E aí conduzir eletricidade, tá? Principal característica é na fabricação de componentes eletrônicos. E aí tem uma sugestão de pesquisa para vocês, e isso eu já vou solicitar, vou colocar aí na descrição, no roteiro aí da aula, e vou abrir no Positivo On como uma pesquisa também que já faz parte da nota livre de vocês, tá? Então, tá explicando aqui para nós, né, que alguns materiais marcaram algumas eras, por exemplo, a idade da pedra, a idade do bronze, a idade do ferro, e atualmente, pelo grande desenvolvimento, grande uso da informática nas nossas vidas, então, fala-se que vivemos a era do silício, tá? Desse elemento aí, que é um semimetal, né? Pesquise algumas das principais empresas instaladas no Vale do Silício e indique a forma que elas estão relacionadas com o seu cotidiano,
ok? Então, essa é uma pesquisinha que já vai ficar ali para nota livre, com uma pontuação já para trabalho de nota livre desse bimestre, né? Já vou deixar aberto ali para vocês, ok? Ainda voltando aqui, né? Terminando aqui o nosso conhecimento sobre semimetais e não metais, tá? Algumas classificações usam denominação de semimetais, mas dividem esses elementos entre metais e não metais da seguinte forma: os metais seriam germânio, antimônio e polônio, e os não metais seriam o boro, silício, arsênio e o telúrio, tá? Então, em vez de utilizar essa denominação de semimetais, algumas classificações, aí algumas tabelas ainda podem aparecer com essa separação aí desses componentes, desses elementos em metais e não metais, em vez de usar o termo semimetais, ok? Então, na denominação da IUPAC, né, que seria a União Internacional de Química, que é, digamos assim, as nossas leis, né? A lei da química, ela é baseada nessa instituição. Todos os nomes, os elementos, a forma de fazer a classificação, a nomenclatura, vem da recomendação da IUPAC, tá? E na recomendação da IUPAC, a gente tem que usar essa classificação aí de semimetais, ok? Concluindo, então, ali os metais e não metais e os semimetais, né? Falamos, então, dos gases nobres, tá? Os gases nobres, lembrando que é aquela última coluna lá da tabela periódica, aquele último grupo, o grupo 18, né? Eles são classificados dessa forma porque nas condições ambientes eles apresentam uma grande estabilidade, eles não fazem ligação química em condição ambiente, né? Eles são encontrados somente em gases, em átomos isolados, sozinhos, sempre de forma estável, sem a necessidade de fazer ligação química com outros elementos, tá? Então, em virtude dessa característica, é que eles são denominados de gases nobres, tá? Todos os elementos ali desta coluna, do grupo dos gases nobres, eles já têm a última coluna, a última camada de valência completa. Então, eles não necessitam receber ou perder elétrons para se tornar estáveis como os demais elementos, tá? O único que não tem 8 elétrons ali é o hélio, mas ele já fica estável apenas com 2. Então, ele é uma das exceções ali dos gases nobres, tá? E o hidrogênio, que é o último que não estudamos, como eu já falei na parte anterior para vocês, ele é considerado tão diferente, né, que ele não entra em nenhuma das classificações. Ele não é classificado como um metal alcalino, como metal ou não metal, como não tem nenhuma classificação que aborde ele. Ele não se enquadra em nenhum dos grupos ali da tabela periódica. Então, o hidrogênio tem ali a classificação dele separada ali da tabela, né? Ele é um elemento considerado à parte, então, porque ele tem características diferentes de todos os outros, tá? Então, só é colocado ali na coluna 1, no grupo 1, por ter um elétron e um próton. Mas as características dele é totalmente diferente, tá? Então, tá falando aqui do hidrogênio. E passando ali para a página 14, né? Nós estávamos aqui na página 13. Na página 14, ele está falando sobre elementos artificiais e naturais. A criação de alguns elementos artificiais vem sendo muito frequente aí nos últimos anos, tá? Começou lá em 1930 e poucos, e até então esses elementos foi passando por muitos processos até se ter certeza de que realmente não eram elementos já existentes, né? E aí, com essas comprovações, eles foram acrescentados aí na tabela periódica, tá? Então, alguns elementos desses que estão ali, eles recebem esse termo, né? Essa denominação ali de cisurânicos e transurânicos, que são os elementos que foram criados antes ou depois do urânio, tá? Os que vieram até o urânio, né? Recebem uma denominação, e os que foram criados depois do urânio são chamados de
transurânicos com essa outra denominação, tá? Então, isso é o que está dizendo para vocês aqui na página 14, ok? Como eu expliquei, a inclusão desses elementos na tabela não é um processo tão simples, né? Leva algum tempo para se comprovar que realmente não existia isso antes, tá? Então, isso está bem explicadinho para vocês também aqui na página 14, né? E aí, na sequência, nós temos aí umas atividades para resolver, tá? Ali na página 15, então, nós começamos com atividades que eu quero que vocês vão resolvendo já. Começa como tarefa, então, esses exercícios aí a partir da página 15, tá? Para que nós possamos passar para o nosso próximo conteúdo aí, que é a representação, além da representação dos elementos, das características deles na tabela periódica, tá? Então, a partir da página 15, ali, do exercício 1, vocês podem fazer como tarefa e na próxima aula eu volto corrigindo com vocês esses exercícios aqui antes de nós passarmos para o próximo conteúdo, beleza? Então, boa aula, bons estudos, né? E até a próxima aula, ok?